Será que agora começou então a nova temporada de pedido de recuperação judicial? No vídeo de hoje vamos falar então sobre a grande trajetória e vou provar que realmente a Ryze, ela fez grandes investimentos na questão mesmo dos negócios que ela tem, seja os nichos, de etanol segunda geração, açúcar, bioenergia, biogás e biometano. A ideia de uma energia sustentável é excelente, mas ela precisa de muito investimento, ela precisa, do outro lado, muita resiliência na questão mesmo do controle de despesas diretas e indiretas, até mesmo nos custos, que não é só apenas o único custo, que é o custo direto, custo indireto, que ele precisa sim ser feito de uma forma diferente, e o grande concorrente dele, a Ryze hoje mundialmente, é o petróleo. Então, indo pelas notícias, pelo histórico, referente então à história não mente, a Ryze precisava sim fazer, então, reduzir o seu endividamento, que era prioridade. Controladores estão comprometidos em geral de CIL, era uma promessa. Então, no dia 13 de fevereiro então, de 2026, aqui no canal já víamos então fazendo esse acompanhamento de perto junto com a empresa, analisando o fluxo de caixa, analisando o balanço patrimonial. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção em carteira, apenas fins educacionais de uma visão de contabilidade. Depois nós tivemos o reconhecimento de impairment de 11 bilhões de reais, que realmente é que esse negócio chamado impairment influencia diretamente no caixa futuro da empresa. Então o retrato financeiro da empresa, ela trata-se desse indicativo com expectativas futuras de geração que foram reduzidas, questão mesmo desse cenário de preço, recuperação operacional, principalmente de reequilíbrio da estrutura de capital, desse impairment, desse valor então de 11 bilhões, que realmente é um valor significativo, como nesse retrato contábil da crise enfrentada então pela empresa. E rumores dizia, que a famosa Shell iria fazer um aporte bilionário na empresa, após a empresa então registrar um prejuízo gigantesco então de 15 bilhões no terceiro trimestre, aonde aqui no canal fizemos a análise, vou deixar aqui nos cards da análise anterior, do terceiro trimestre, do balanço, que mostra uma perspectiva aqui como realmente os grandes investidores, os grandes interessados, dos stakeholders, vão encarar o quarto trimestre como positivo ou negativo. Aí depois desse rumor, nós tivemos então a confirmação que foi avaliado então desse aporte de 4 bilhões, da reestruturação da dívida da empresa, com grande impasse, com grandes demandas de várias reuniões, falando sobre os conselheiros, diretores, realmente desse impasse, dessa demora, ou fez a grande derrubada das ações, então recuar, então 13%, então confirmado pela notícia das Reuters, sobre um fracasso das negociações entre Cosan e Shell, que não chegaram a um determinado valor, se ou não, como co-proprietários da Joint Venture, isso foi o famoso conglomerado, as parcerias gigantescas, uma capitalização da produtora de açúcar e etanol. Depois do dia se passaram e as ações chegaram ainda a cair ainda mais com essa grande recuperação extrajudicial que trouxe a companhia até aqui. Então, segundo as notícias trazadas pelo Money Times, dívidas que somam cerca de 65 bilhões, sua receita bruta não consegue ultrapassar, o valor gigantesco de dívidas descontroladamente sobem, enquanto as suas receitas descem. Aí você deve me perguntar, mas eu não tenho as ações da Ryze, e o que tem a ver com isso? Ou seja, colocando Fiagros no radar. Se você tem Fiagros, vamos analisar. É a exposição do Kinea Crédito Agro, o famoso KNCA11, ou seja, a ordem cerca de 1%, mais pequena da carteira total, e o grande problema é a contaminação, ou seja, um efeito relevante, direta nos Fiagros da empresa, mas no ambiente de crédito como um todo. Com isso, nós tivemos anteriormente o grande pedido da recuperação, do Pão de Açúcar, o PCAR11.3, que acende alerta em FIIs, se você não tem o Pão de Açúcar, aí você vai falar, mas o que tem a ver com isso? Eu tenho o GARI 11, então, ou seja, o GARI 11 reconhecido provavelmente poderá sim se contaminar, porque recuperação extrajudicial, podendo até mesmo surgir um grande calote no seu aluguel. Com isso, os seus valores de cotas recebidos lá pelos investidores serão menores ou zero, porque ele possui 7 contratos de locação com a empresa, que isso representa 14% da sua carteira. Temos também a lista que aparece dentro dessa possível
possível contaminação do TRX Real Estate, né, o TRX F11, que tem 19 contratos de aluguel ligados ao GPA, com uma exposição que gira então 7,8% da sua carteira. E devido a esse grande problema, né, a empresa chamada S&P Global, então uma empresa que faz então a questão mesmo de análise de dados para verificar se a empresa é uma boa pagadora, agência de análise em cima das empresas para verificar se a empresa é de risco ou baixo risco, a S&P Global rebaixa em rating, né, para calote seletivo após pedido de recuperação extrajudicial. E quando ela faz o rebaixamento, é o que dizer o que? Ela dá uma nota equivalente que a empresa ela tem grandes riscos, ou seja, o maior risco de calote, né, a famosa lei de dado. Uma empresa, um exemplo, ou o país que tem uma letra AA, ela sempre tem um bom sinal, que grandes investidores fazem os grandes aportes. Quando a empresa ela é rebaixada, ou no caso do país, ela faz grandes emissões de crédito, como por exemplo debêntures, os famosos COIs, né, surgindo com um prêmio que seja maior, com isso atraindo investidores desavisados, que não lendo o contrato, não lendo linhas específicas e podendo ter surpresas lá na frente. E aí vem a grande notícia, né? O que acontece então com as debêntures, os bondes e os CRAs, ou seja, os títulos da Raízen, né, que estejam em carteira de fundos de créditos, ou seja, bilhões estão na mão de pessoas físicas, entre 60% e 90% das emissões do CRAs da empresa foram absorvidas por investidores do varejo, segundo os dados da plataforma Vitrify, um total de 11,4 bilhões captados em CRAs, debêntures, continua com a dívida sendo aproximadamente 5,7 bilhões em CRAs e 7,7 bilhões em debêntures. E o que significa isso na prática? Sim, é um grande calote, né, coletivo. Com esse calote, ou seja, é uma pausa nos pagamentos que ela tem com os credores, isso que significa o famoso calote do extrajudicial. Você deixa de pagar para poder se reorganizar com as novas receitas que entram na empresa, né, fazendo essa análise, olhando a macro de um ano atrás. A empresa vem caindo consistentemente e olhando ela um pouco mais de perto durante então os 6 últimos meses, ela tem uma queda significativa sim devido às altas dívidas, ou seja, os grandes financiamentos, grandes capital de giro, hoje com uma Selic em 15%, numa empresa desse porte sim da Raízen, é um grande veneno sim para a empresa se ela não pedisse então recuperação extrajudicial. Quando fiz análise aqui no canal, né, foi referente então ao segundo trimestre, né, e teve haters que deram risada, falando que eu estava falando bobagem, que a empresa deveria vender seus ativos, né, cortar as grandes despesas, mas, né, ou seja, os números e a história provava ao contrário, que aqui no canal da análise realmente foi feito com uma grande seriedade, mostrando sim que a empresa ela tinha um negócio, né, arriscado se ela não tivesse tomado uma decisão antecipada. Se fosse olhar então em comparação com os índices referente ao Ibovespa, o IFIX, sim, a empresa está indo de ladeira abaixo e vai demorar longuíssimo prazo para uma grande recuperação financeira dela. Sobre a história da Raízen eu tenho aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para você saber que realmente como a empresa ela foi surgida, quais foram as melhores tomadas de decisões no início, né? E a história cobrará a história de 2026, 2024, 2025 no futuro. E a história cobrará a Raízen, né, pela sua demora da sua tomada de decisão, dessa entrada de pedido de recuperação extrajudicial, porque não fez seus grandes ativos, porque não fez os grandes cortes em despesas altíssimas. Aí se você for olhar a questão mesmo apenas de números, sim, de 2024 para 2025, a dívida líquida teve um aumento significativo de 2,78 bilhões na dívida dela. E o lucro líquido, ou seja, lucro líquido, ela teve 20 bilhões a menos, ou seja, é um grande gargalo, né? Você tinha, por exemplo, 2023, 4,16 bilhões positivo, você chega para 2024, menos 2,54. Quando você chega numa tentativa, né, do famoso 0 a 0, do ponto de equilíbrio, você depara então com um valor lucro líquido negativo então de menos 22,31 bilhões. E se você for tentar passar pano com o EBITDA, falando que é lindo, maravilhoso, teve uma grande queda expressiva, né, de 15,81 bilhões para 2,36 bilhões.
E olhando para o balanço da empresa, né, de 2025, sim, o ativo não circulante, onde tem aquele grande imobilizado, o famoso tudo que é palpável, pode ser que ela tenha algum valor a receber a longuíssimo prazo, mas ainda está muito inflável, precisa de muita força de trabalho, muita resiliência para poder sair dessa situação de longuíssimo prazo. E se você me perguntar como está o passivo não circulante, aquelas dívidas de longuíssimo prazo explodiu, né, de 65 bilhões para 83,76 bilhões, né? Se as dívidas curto prazo realmente ainda continuam um pouco altas, né, diminuíram um certo ponto, mas no longuíssimo prazo, um grande gargalo que ela deverá então resolver sozinha com muito análise, ou seja, com muita coisa que ela vai ter que precisar de fazer a lição de casa que ela não fez na época passada, onde ela deveria ter feito isso no segundo trimestre de 2025, né, com um pedido de recuperação judicial, onde muitos teimosos achavam que a Cosan e a Shell ia salvar a empresa, mas não salvaram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que reforça ainda mais aqui a continuidade do crescimento da análise do canal.